Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje eu estou aqui para fazer uma indicação importantíssima, principalmente para os homeopatas. Eu diria até que quase que exclusivamente para os homeopatas, porque é um tema de importância ímpar, importância muita, né, um tema importantíssimo para a homeopatia e principalmente para o ambiente homeopático brasileiro, tá certo? Como vocês me ouvem falar o tempo todo, para mim, a homeopatia no Brasil ela está cada vez mais decaindo de qualidade, não só nos resultados, mas também na sua formação, né? Na formação homeopática brasileira, ela é um fiasco. Na verdade, cada vez mais a gente vê uma série de homeopatas, uma série de pessoas especialistas em homeopatia, né, que cursaram um curso, fizeram uma especialização, mas que não fazem a menor ideia de questões fundamentais da homeopatia, de questões dos pilares mais necessários e fundamentais dessa nossa prática. Isso acaba que demonstra para a gente o porquê que os resultados no nosso país não são bons e cada vez mais estão piorando, né? Se comparados com vários outros países que avançam na homeopatia, né? Se comparar com a Índia, então, não tem nem o que falar, né? A distância entre resultados da Índia, comparando com o Brasil, ela é astronômica. E quando a gente compara a questão formativa, ela também é astronômica. Ou seja, talvez, né, talvez, entre aspas, porque na verdade eu acho que é exatamente isso que acontece no nosso país, o problema mora exatamente na péssima formação que os nossos homeopatas têm, tá bom? Que em contraponto a Índia é extremamente boa, né? Uma formação particularmente excepcional, tá bom? Então, pessoal, como vocês sempre ouvem falar, eu sempre falo sobre isso, eu sempre aponto esse problema no nosso país. E uma coisa que eu falo também é que a homeopatia ela decaiu no nosso país, né? Eu diria que ali na década de 60, 70, 80, a homeopatia teve não um boom em quantidade, né, em pessoas que conhecem, público leigo que se trata de homeopatia, mas na questão formativa, na questão de conhecimento homeopático, era muito melhor do que é hoje em dia, né? Hoje em dia, basta a gente entrar num grupo aí de WhatsApp, um Telegram, uma comunidade, onde quer que seja, que a gente vê uma série de profissionais homeopatas, uma série de pessoas diplomadas que, como eu falei, não tem conhecimento básico de homeopatia, né? Isso é muito grave e isso gera esse cenário que nós temos no nosso país. Isso é até um tema para um vídeo futuro, onde eu vou falar, né, de um dos grandes problemas que eu vejo nos profissionais homeopatas do Brasil, que é que eu acho que eles se contentam muito com a mediocridade, se contentam muito em aplicar de uma forma muito medíocre a homeopatia, em fazer da homeopatia e de obter somente resultados muito pequenos, muito fraquinhos, muito medíocres, né? Utilizar a homeopatia de maneira muito coadjuvante, muito, serve para algumas coisas, né? Nesses casos aqui a gente consegue ter alguns resultados bons, né? Tal. Aquela coisa bem, né? Medíocre. Então, isso, na minha opinião, é uma das coisas que está, parece que, incrustadas nos nossos homeopatas, né? Parece que o pessoal realmente não conseguiu enxergar ainda que a homeopatia não é isso, né? Não foi feita para ser uma terapêutica medíocre, foi feita assim para ser uma terapêutica curativa, uma terapêutica que leva à cura, que leva realmente ao restabelecimento total da saúde das pessoas em vários, se não todos os tipos de patologias, tá bom? E esse é um dos grandes problemas gerados pela má formação. Ou seja, se a gente tem uma série de profissionais que não conhecem, não aplicam da maneira mais adequada, não buscam conhecer, não buscam saber das maneiras mais adequadas de aplicar, das maneiras que mais geram resultados da homeopatia, a gente vai ter uma série de uma terapêutica que não consegue entregar resultados satisfatórios e uma série de profissionais que vão ficar meio desiludidos. Olha, isso aqui é bom, mas, né, tem coisa que não dá para, que não serve, né? Tem coisa que não serve utilizar a homeopatia.
que é uma coisa que a gente vê que é muito comum a gente ver nos profissionais homeopatas, infelizmente. Então, no nosso país, uma coisa que eu sempre falo também é que a homeopatia é uma das questões mais desconhecidas, né? Mais bagunçadas, mais desordenadas, mais desconhecidas não só pelo público leigo em geral, por todos os setores da sociedade, mas também, infelizmente, pelos nossos homeopatas, né? Sendo assim, eu quero fazer essa indicação extremamente necessária, tá, gente? É realmente assim, se eu pudesse ajoelhar, eu ajoelharia aqui para implorar para você estudar esse material aqui, que, aliás, é de um grande autor brasileiro, é o Dr. Marcos Julian Teixeira, que é A Concepção Vitalista de Samuel Hahnemann, né? Esse aqui é o livro, tá? Esse material aqui. Não, por que é de extrema necessidade, por que é de extrema importância que esse trabalho esteja incluso na formação dos nossos homeopatas? Por que você, homeopata, tem que incluir isso aqui na sua formação pessoal como homeopata, né? Porque, primeiro, fala de um tema extremamente bagunçado, controverso, desordenado no nosso país, né? A gente vai falar de questão vitalista, de questão filosófica da homeopatia, a gente vai ver a bagunça mental dos homeopatas, né? As concepções mais absurdas, as coisas mais longe da verdade que existem nas mentes e no imaginário dos homeopatas brasileiros. A gente vai ver uma série de coisas, né, dos homeopatas brasileiros querendo juntar a concepção vitalista com uma série de filosofias estranhas, de ideologias estranhas, de questões religiosas, coisas que não têm nada a ver com a questão vitalista do fundador da homeopatia, Dr. Hahnemann, né? Então, isso é muito grave, isso gera um ambiente homeopático muito desfavorável para que a gente consiga fazer a homeopatia avançar, né? Muitos homeopatas vão falar assim, não, isso daí é uma questão filosófica da homeopatia, mas não tem nada a ver, não serve para nada, eu aplico ela aqui do jeito que eu aprendi, tal. Esse é o problema. Pessoal, se a gente quiser aplicar as coisas da maneira correta, nós temos que ter as ideias corretas, nós temos que ter a mente bem ordenada para aquilo que é a verdade, para aquilo que é correto, para aquilo que é o melhor, para aquilo que é o adequado, né? Para aquilo que é o ideal. Então, nós precisamos, para que a homeopatia no nosso país também aumente, endireitar as nossas ideias. Precisamos colocar as coisas no seu devido lugar, né? Tirar desse emaranhado de confusão, de desordem que existe no ambiente homeopático brasileiro, essas concepções absurdas, filosóficas, que não tem nada a ver com a concepção vitalista de Samuel Hahnemann, que não tem nada a ver com a concepção da filosofia homeopática, não tem nada a ver com, né? E que a gente vai inserindo simplesmente porque a gente acha que é assim, né? Por falta de formação, por falta de conhecimento. Então, isso aqui, pessoal, primeiramente é extremamente necessário pelo próprio tema, né? Que vai falar sobre, é uma investigação muito profunda sobre a concepção vitalista do fundador da homeopatia, né? Para realmente nós termos a ideia correta do que é vitalismo do Dr. Hahnemann, né? O fundador da nossa prática, tá certo? E é também muito necessário por conta do próprio jeito como ele é feito, né? Esse trabalho do Dr. Marcos Julian é feito de maneira exemplar, de maneira magnífica, eu diria, de maneira esplêndida, onde ele traz os trechos do próprio Hahnemann, não só do órgão, mas dos seus escritos menores, do doenças crônicas e de uma série de cartas, né? De cartas com seus alunos, com seus discípulos, com as pessoas próximas, né? Com as pessoas que ajudaram a construir a homeopatia, né? Que ajudaram Hahnemann na fundação da homeopatia, na implementação de um ambiente homeopático, tá certo? Não só na Alemanha, mas no resto do mundo, tá certo? Então, pessoal, o Dr. Marcos traz esse tema de uma maneira muito boa, muito adequada, mostrando, através dos próprios escritos de Hahnemann, como é a concepção vitalista de Hahnemann. Ou seja, olha, Hahnemann realmente pensa isso aqui. Você está vendo aqui? Olha os trechos. Então, é um material extremamente necessário
pelo tema e pelo jeito que esse tema é abordado, pelo jeito como esse tema foi trazido a nós, né? Pelo modo como o Dr. o Marcos Julian trouxe para a gente nesse livro. Então, pessoal, é uma coisa essencial, tá? É muito necessário que a gente, como homeopata, tenha realmente como que é as bases da homeopatia. Não fiquemos colocando, inventando uma série de coisas, né? No Brasil, eu diria que o ambiente homeopático, eu diria que ele é um dos que mais tem mitos, e não só mitos no âmbito leigo, mas mitos na cabeça dos homeopatas. Mitos, desordens, bagunças, coisas que os homeopatas não conhecem e que eles vão criando e vão manipulando e vão gerando ideias completamente errôneas nas suas cabeças. É o que mais a gente vê por aí. Uma série de homeopatas que vão formulando questões, né, que não tem nada a ver com a concepção filosófica de Hahnemann, com a homeopatia, a terapêutica homeopática, tá certo? Isso tudo vai criando um ambiente, pessoal, que não é propício para o crescimento e a melhora da homeopatia no nosso país, certo? Então fica aí a minha indicação desse grande material, tá? Meus parabéns para o Dr. Marcos Julian, tá? Esse que é um autor tão famoso aqui no nosso país, tão necessário também, tem uma série de outros livros, tá bom? Mas que fica aí a minha congratulação, que esse realmente, eu já falei isso algumas vezes lá no Instagram, esse é um material extremamente importante, não só para o nosso país, né? Para o nosso país eu diria que é um antídoto, né? Pela falta de formação dos nossos homeopatas, mas é um material extremamente necessário para o mundo homeopático, né? Para que isso realmente fique para a literatura homeopática mundial, certo? Faça parte da literatura homeopática. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deixa aí a sua avaliação, sua curtida, tá bem? E até o próximo. Boa noite. Tchau, tchau.